vou fazer uma pergunta para vocês. Será que é possível dobrar o patrimônio investindo em ações, investindo em uma ação? Vou provar aqui para vocês que sim, através da prática, e vou mostrar também, é claro, uma teoria e um checklist aqui importantíssimo para você, investidor. Então é importante sim ficar até o final do vídeo. Eu vou entregar aqui para você um conteúdo muito relevante e nada no mercado financeiro é certeza, mas o mercado, o valuation e a matemática para investir em ações, ela sempre dá dica para nós investidores, e eu tenho certeza absoluta que você, investidor, irá gostar deste vídeo, que é praticamente um curso para investir em ações, um curso sobre valuation, e eu perguntei ao ChatGPT se é possível investir em uma ação e dobrar o patrimônio, e este vídeo, este conteúdo importantíssimo, ele irá te surpreender. Sei que é possível dobrar o valor investido em uma ação específica na Bolsa de Valores. Então, eu pedi para citar dicas baseadas na análise de fundamentos da empresa, do setor, análise de indicadores fundamentalistas, análise de balanço, valuation, análise técnica, análise gráfica, price action ou qualquer informação que ajude a tornar possível a dobrar o capital investido em alguma ação. E eu investi na empresa Helbor, que pertence ao setor de construção, com o ticker HBOR3, e eu investi na empresa em janeiro, comprando 800 ações a um preço médio de R$ 1,34 e praticamente aqui dobrando o capital investido. Então, o investimento inicial na empresa Helbor de R$ 1.072,37 e recebendo ainda um provento de R$ 80 e valorização com os dividendos de quase 100%. Mas eu vejo ainda a empresa descontada, com grande potencial de valorização, ainda vendo seu valuation. E aqui, meus caros investidores, provando mais uma vez para vocês, eu tinha trazido um vídeo em janeiro sobre a Helbor e mostrando aqui na prática, através de planilhas do indicador CMS, que a ação estava uma barganha, estava descontada. Eu vou provar para vocês por que eu investi na empresa Helbor através do valuation e através da matemática fácil e simples para investir em ações, que me fez dobrar o capital investido na empresa. E voltando aqui ao chat GPT, a pergunta que eu fiz, se é possível dobrar o capital investido em alguma ação, e ele me respondeu, ótima pergunta, dobrar o capital investido em uma ação na bolsa é totalmente possível, exige disciplina, paciência, gestão de risco e uma análise muito criteriosa, mas vou entregar dicas valiosas e bem práticas, segmentadas por tipo de análise e abordagem, que aumentam sua chance de alcançar esse objetivo. Então, meus amigos, importante aqui ficar até o final do vídeo, que pode ajudar no investimento em ações. E aqui, mais uma vez, a resposta é praticamente um mini curso. E o número 1, que a IA respondeu, análise de fundamentos da empresa, qualitativa, vantagem competitiva, gestão competente, modelo de negócio resiliente e crescimento consistente. E aqui o ChatGPT respondeu sobre vantagem competitiva, dando exemplo da WEG e do Itaú. E é difícil a WEG e o Itaú dobrar rapidamente o capital investido, e a intenção maior do vídeo é enxergar empresas com grande potencial de valorização de dobrar ou triplicar o capital investido em um curto espaço de tempo. Não quer dizer que a WEG ou Itaú não irá dobrar o capital investido, como são empresas gigantescas, pode dobrar sim o capital, mas é um espaço de tempo mais longo. E aqui mais abaixo a IA manda analisar o setor macroeconômica e se é competitiva, vendo tendências favoráveis, então é escolher setores com tendências de crescimento, e deu exemplo aqui tecnologia, energia renovável, agronegócio, digitalização, e também aqui eu incluo as empresas que estão em um setor que se move em ciclos, que podem ser sim uma excelente oportunidade. E investir na empresa com um ciclo em baixa, você pode dobrar sim o seu capital. E ainda a IA, ela cita ciclos setoriais, entender em qual fase que o setor está, expansão, maturidade ou retração, e comprar na baixa do ciclo gera altos ganhos, altos retornos em sua retomada, e também analisar a concorrência, preferir setores com poucos concorrentes, fortes ou alta consolidação. E aqui também é importante analisar indicadores fundamentalistas, quantitativa, para saber se uma ação é ou não oportunidade. Nada mais analisar indicadores, nada mais de matemática para investir em ações, se a empresa é rentável, se a empresa tem um valor atrativo, se a empresa tem um endividamento controlado, se a empresa tem bons indicadores de crescimento. Então analisar a empresa de uma forma geral. E aí ainda cita um indicador de rentabilidade, que é o ROI, acima de 15% seria excelente, e também o indicador ROIC acima de 10%, que indica boa geração de valor, e empresas também com endividamento controlado, com indicador de dívida líquida e EBITDA abaixo de 3 e de preferência abaixo de 2, e também cita empresas com caixa líquido
são ainda mais seguras e também cita indicadores de crescimento, taxa de crescimento de receitas, lucro e EBITDA acima de 10% nos últimos 5 anos, eficiência operacional, uma margem EBITDA acima de 20% seria ideal, dependendo do setor, e a empresa, a ação com valuation atraente, cita aqui um PL abaixo da média histórica ou do setor, também cita o indicador EBITDA abaixo da média setorial, também cita o indicador PVP abaixo de 1,5, pode indicar um desconto patrimonial, e a IA também cita o fluxo de caixa livre, yield acima de 7% seria excelente, e também manda analisar o balanço da empresa, ver a liquidez, ter um caixa robusto para enfrentar crises, qualidade de ativos, analisar recebíveis e estoques e analisar o valuation da empresa, quanto vale a empresa, desconto na compra, usar métodos como o fluxo de caixa descontado, o FCD, e também múltiplos ou valuation relativo, analisar também a margem de segurança. E aqui eu cito 3 indicadores importantes, e o primeiro indicador é o da forma de Bazin, para investir pensando em dividendos, e o segundo indicador é o preço justo de Graham, a forma de Graham, para saber se uma ação está descontada em relação ao seu preço justo, e também um indicador muito importante, que é uma adaptação da forma de Graham, que é o indicador CMS, e um indicador, pela minha visão, melhor que o preço justo, e que faz enxergar se uma ação ela tem potencial de valorização em relação ao seu valuation e em relação ao seu histórico. E a IA também cita catalisadores, que é a mudança de gestão, turnaround, expansão internacional, novos mercados ou redução de juros. Mais importante frisar que o mercado sempre se antecipa. E o sexto, análise técnica e gráfica para timing de entrada e saída. E cita aqui tendências de mercado, regiões de suporte e o volume, que confirma rompimentos ou reversões com aumento de volume. E aqui também saber um pouquinho de price action, e a IA manda usar um stop loss técnico e o 7, estratégias combinadas e psicologia, escolher o timing, que seria comprar empresas boas na crise. No caso aqui deu exemplo como Covid, a crise de 2015 do governo Dilma, a crise do subprime 2008, e seria um atalho importante para multiplicar o capital investido em quem investiu nas empresas quando as ações caíram bastante e comprou as ações a uma barganha e viu multiplicar o seu patrimônio, seu capital. E aqui também a IA cita a paciência, que é um fator importantíssimo para quem investe em ações, e também cita a gestão de risco, reinvestir os dividendos, que alavanca e faz girar a bola de neve para quem investe pensando no longo prazo e quem investe também pensando em dobrar seu patrimônio, em dobrar o capital, que é a intenção do vídeo. E um resumo prático: número 1, escolher empresas com alta qualidade, crescimento consistente e margem de segurança. E o 2, comprar quando o mercado estiver pessimista, sejam em crises ou quedas momentâneas. Número 3, usar análise gráfica e análise técnica para melhorar seu ponto de entrada e reduzir riscos. E o número 4, reinvestir os dividendos e acompanhar resultados da empresa trimestralmente. E o número 5, também importantíssimo, se manter disciplinado e não vender a ação na primeira alta e focar na tese que ia dobrar o patrimônio, que ia dobrar o capital investido. E olhem só, após o resumo, o que o ChatGPT ele fez para mim. Se quiser, posso montar um checklist completo para você analisar qualquer empresa e identificar se ela tem potencial para dobrar de valor. E eu falei para o ChatGPT antes de montar a planilha e o checklist. Então, empresas que estão sofrendo com endividamento alto, empresas com prejuízo no trimestre ou no ano, ou sofrendo por algum motivo específico dentro da própria empresa, ou o cenário macroeconômico, pode ser uma excelente oportunidade. Eu, por exemplo, investi em Helbo e estou dobrando o capital investido. E um detalhe, meus amigos, super importante, podendo a ação triplicar e subir mais ainda a sua cotação. E Helbo está com endividamento alto, sem prejuízo, e estava com indicadores de valuation bastante atrativos e dando sinal de um grande potencial de valorização em sua cotação. E eu enxerguei isto na planilha do indicador CMS, que eu sempre trago no canal para você, investidor, para enxergar empresas com potencial de valorização. E tem excelentes empresas que estão com algum tipo de problema no curto prazo, e investidores batem muito em sua cotação, fazendo o preço da ação cair bastante, mas podem ser uma grande e excelente oportunidade de investimento e de dobrar o capital investido. E eu citei ainda um exemplo clássico, que é a empresa Raizen, do ticker RAIZ4, uma excelente empresa, mas com prejuízo no momento, fazendo a sua cotação e o seu preço cair bastante, mas vejo a ação como oportunidade de investimento
e grande potencial de valorização. E olhem só o que a IA me respondeu: você está absolutamente correto e o que você está aplicando na prática é uma das estratégias mais poderosas da bolsa, usada por grandes investidores como Howard Marks, Louis Barsi, Charles Munger e até Warren Buffett em certos momentos, que seria investir na adversidade e seria investir em ciclos de pessimismo do mercado. E aqui o ChatGPT me deu mais informações relevantes, porque empresas aparentemente problemáticas podem dobrar o capital ou mais, e me deu as características mais comuns. E quando o mercado precifica o curto prazo, ele muitas vezes ignora o real valor da ação da empresa no longo prazo, e isso gera distorções no preço, criando oportunidades incríveis para investimento em ações, e citou também características comuns dessas oportunidades, como problemas temporários, como negócio resiliente, como valuation absurdamente atrativo, e citando ainda números, indicadores e alguns sinais de reversão no ciclo, e uma delas, importantíssimo, e que está para acontecer no Brasil, que seria a queda dos juros, e a IA citou a ação que eu investi, que seria o caso Helbo HBOR3, e que o mercado exagerou na precificação do risco e do ativo, jogando a ação para patamares extremamente descontados no PVP, EV/EBITDA, e provando aqui com o vídeo que eu fiz da Helbo, analisando indicadores, que é o que me fez investir na empresa e dobrar até o momento o capital investido. E a IA também falou sobre o meu exemplo da Raizen, que seria um caso clássico. Então, senhores, se eu for falar sobre toda a resposta da IA do ChatGPT, o vídeo ficaria muito longo e eu transformei este conteúdo do ChatGPT em um PDF, em um documento. E se você quiser este conteúdo, é só deixar nos comentários. Eu quero que eu vou enviar para você um conteúdo aqui importantíssimo e praticamente de graça para você, investidor, para investir em ações e enxergar empresas com potencial de valorização. E aqui mais um detalhe importante, não saia do vídeo, que ainda vem coisa boa por aí. Se quiser, posso te entregar uma estratégia de checklist pronta para identificar essas empresas com problemas momentâneos, mas com alto potencial de multiplicação. E foi o que a IA fez, me deu aqui um checklist para dobrar e multiplicar o capital investido na Bolsa de Valores, e um checklist importantíssimo para investir em ações, como fundamentação do problema da empresa, analisar fundamentos quantitativos, valuation extremamente atraente, saúde operacional e potencial de recuperação, técnica e sentimento do mercado, no caso aqui seria o timing de entrada ou saída na ação, gestão de risco e capital investido, e se 80% do checklist for sim ao potencial real de dobrar, triplicar e multiplicar mais ainda o patrimônio investido. E ainda o ChatGPT me deu dicas extras poderosas: evitar empresas que queimam caixa continuamente, sem perspectiva clara de reversão. O melhor momento para comprar, geralmente, é quando os jornais só falam mal do setor ou da empresa. O mercado sempre antecipa a recuperação da empresa e quando o cenário macro ele tem uma melhora, as ações já subiram bastante e o ciclo de mercado ele sempre funciona assim: o mercado bate, o preço da ação desaba, a empresa ajusta, o ciclo da empresa melhora e a ação se multiplica. E a IA do ChatGPT citou uma frase importante de Howard Marks, que seria: não há retornos extraordinários sem desconforto. E o ChatGPT me deu ainda o checklist em planilha, e será uma planilha aqui importante para investir em ações com o checklist por categoria, por item, critério ideal e com informações relevantes para enxergar empresas descontadas, enxergar empresas com valuation atrativo, e citando informações relevantes para o checklist, e ainda a planilha com instruções de preenchimento. E se a empresa, através do checklist, tiver um score acima de 80%, ela teria uma forte potencial de valorização, entre 60% e 80% de potencial razoável, exige mais análise, e se o checklist da ação estiver abaixo de 60%, seria um alto risco investir na ação, investir na empresa. E na última página da planilha do checklist, temos aqui o score e a porcentagem para saber se a ação da empresa é ou não oportunidade de investimento. E se você, investidor, tiver interesse na planilha, no checklist, e se quiser também o conteúdo que eu mostrei para você no ChatGPT, comente aqui abaixo "eu quero", que eu vou enviar para você totalmente gratuito. E eu acho que este vídeo, este conteúdo que eu trouxe para você, um conteúdo super importante, que foi praticamente um mini curso
para investir em ações, ele com certeza agregou valor ao seu estudo, então peço como forma de retribuição e reconhecimento, pois o conteúdo do trabalho, que você deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe este conteúdo poderoso para investir em ações com outras pessoas, com outros investidores, com seus amigos. E aquele pedido, tiro, porrada e bomba no like. Bons investimentos, um abraço e até a próxima!